Agora é a hora da análise da notícia, a hora de comentar as principais notícias de Patos de Minas e região. Para falar comigo, a jornalista Ludmila Bahia. Oi, Ludmila, boa noite, como vai? Oi, Jéssica, pronta aqui para mais um encontro com você e com todos os telespectadores da NTV que nos assistem aí pelo canal 8.1, também pelo nosso site ntv.tv.br, pelas redes sociais, @NTV Patos de Minas. Vamos começar com a notícia de Minas Gerais, com a coletiva, do governo desta terça-feira, falando sobre o enfrentamento à pandemia no estado. O que a gente mais quer é notícia boa, falando sobre o enfrentamento à pandemia, e hoje teve um pronunciamento falando sobre a taxa RT. Primeiro vamos assistir. E esse RT ele tem variado sempre abaixo de 1. Dia 27 de agosto, por exemplo, nós estávamos em 0,95. Dia 31 de agosto, nós estávamos em 0,92. Então, de uma forma geral, o que nós entendemos é que realmente a transmissão na sociedade ela está tendendo a equilibrar. Nós estamos vendo até uma discreta tendência à queda. Então, esse RT, se ele se mantiver abaixo de 1, que é o que nós esperamos, para nós é muito importante, porque projeta no longo prazo uma redução da transmissão e uma redução também de todo o estresse com a epidemia, no sentido assistencial, no sentido do número de casos, o que não quer dizer que nós já podemos flexibilizar absolutamente todas essas medidas de distanciamento e parar de usar máscaras. O secretário deixou claro, A gente está com uma tendência de queda, mas a máscara e outros cuidados têm que ser mantidos. Mais uma vez aquela fala cautelosa, olha, está caindo, temos números a nosso favor, mas ainda não estamos na situação confortável, pois não há uma vacina, não há uma cura para a Covid-19, então até lá nós precisamos de caminhar um passo de cada vez, todo mundo aí, órgãos públicos e a população de mãos dadas, para que a situação continue positiva, para que esse RT, essa taxa de transmissão, continue cada vez menor. Ela ainda hoje apresenta contaminação entre as pessoas, esse RT que o governo fala, mas em uma escala bem menor do que a gente acompanhou em outros momentos, Jéssica. Vamos agora aos dados daqui de Patos de Minas, para a gente ter uma ideia de como que foi de ontem para hoje a relação dos novos casos, saindo de Minas Gerais e trazendo aqui para Patos de Minas. Os últimos dados que nós apresentamos foi ontem, no dia 31 de agosto. Hoje a gente já vira o mês, 1º de setembro. Então vamos lá, os casos tratados ontem eram 1.607, hoje são 1.619. O percentual de cura ontem era 86,72%, hoje é 86,67%. As pessoas que estavam se recuperando em casa ontem eram 182, hoje são 186. Os casos confirmados ontem, 1.852 e hoje 1.867. Os casos internados ontem eram 21 pessoas, hoje são 19, sendo que ontem eram 10 em leitos de UTI e hoje são 9 pessoas. Os óbitos confirmados ontem eram 42 e hoje 43. Ludmila, percebe-se que praticamente todos os números tiveram um pequeno aumento, fora a questão dos casos internados. As curadas de ontem, segunda-feira, para esta terça-feira, 1º de setembro, como você bem disse. Olhando aí na tela, nós temos mais 4 pessoas em isolamento domiciliar. Ontem a gente tinha um número mais favorável com relação a menos pessoas em isolamento. Olhando aí na tela também, a gente vê que, infelizmente, mais uma vida foi perdida para a Covid-19 também em Patos de Minas. São 43 óbitos ao todo. Casos confirmados, mais 15 confirmações. Esse número com relação à semana passada, Jéssica, quando nessa mesma data, na semana passada, nós tivemos 0 confirmações, hoje nós temos 15. Então, em relação à semana passada, temos um aumento importante aí de casos de Covid-19
em Patos de Minas, mais 15 pessoas, totalizando aí 1.867, como você bem disse. Um outro quadro que a gente vê com alívio é menos pessoas internadas em leitos clínicos e também em leitos de UTI em Patos de Minas. Agora a gente vai ver a taxa de ocupação hospitalar, que é um outro dado importante, porque aí a gente tem uma dimensão melhor do sistema público e também privado de saúde em Patos de Minas com relação aos casos de Covid-19. E entre suspeitos e confirmados, que é esse primeiro número que a gente vê aí na tela, nós percebemos que houve também uma redução discreta, mas houve essa redução. E isso implica lá, ó, no percentual de taxa de ocupação de leitos clínicos, de UTI, de hospitais públicos e privados, mas a gente tem quase 70% de ocupação quando só vemos leitos públicos e privados de UTI, e quando analisamos somente os leitos públicos, quase 48%, isso por conta, a gente explicou ontem, de mais 9 vagas de leitos de UTI abertas no hospital de campanha, o que representou um certo alívio para o sistema público em Patos de Minas. Justamente, os dados aí, então, dão uma controlada, né? Até porque a gente tem que levar isso em conta. A gente tem mais leitos disponíveis do que a gente tinha há um tempo atrás. A gente vai para o intervalo. A preocupação é somente com esses casos de infectados, controlar essa taxa de transmissão em Patos de Minas para que esses números reflitam positivamente na ocupação cada vez menor de leitos clínicos ou de UTI na cidade. Para que a gente ir para o intervalo, na verdade, vamos primeiro assistir um outro VT que a gente tem, uma outra fala importante na coletiva da Secretaria de Estado de Saúde, que é sobre a questão da vacina, né? O que o Estado tem feito ou não para adquirir essas doses, como que vai ser feito tudo isso? Vamos ver. Nós estamos lançando essa semana o plano de contingenciamento de imunização para a Covid-19. Esse plano de contingência, ele tem por objetivo preparar a rede, orientar os municípios para a possibilidade de se chegar a uma vacina da Covid-19. Então, nós estamos nos preparando para, quando chegar essa vacina, nós temos condição de fornecer os insumos, de distribuir adequadamente a vacina, inclusive de fazer o acompanhamento pós-vacina. Ludmila, esse plano é fundamental, né? Até porque não basta simplesmente adquirir as doses sem ter feito um plano de como elas vão ser armazenadas, como vão ser distribuídas, como vão ser aplicadas. Jéssica, uma coisa importante para a gente ressaltar são essas idas e vindas na fala do governo de Minas Gerais. Há poucos dias, nós mostramos aqui o secretário de Saúde falando, olha, não tem um plano ainda sobre vacina, porque não há vacina. O que o Estado tem feito, isso foi dito na semana passada, o que o Estado tem feito é monitorar as pesquisas, os avanços, as vacinas promissoras, para depois, então, somente depois de ter essa vacina no mercado, a gente falar sobre. E aí, o governo recebeu críticas e hoje, terça-feira, ele vem com esse diálogo. Não, é hora de preparar para quando essa dose chegar, as cidades, os prefeitos, os secretários ou secretárias de saúde saibam como agir em seus municípios. E é isso que a gente fala sempre, essa questão do planejamento, o quanto que isso é essencial numa esfera pública e também para a nossa vida em todos os âmbitos e sentidos. E aí o governo vem de Minas falando, olha, nós já estamos planejando, nós já estamos calculando as maneiras mais adequadas para que essa dose, quando chegar, e é a espera e a expectativa de, com certeza, todo o globo habitado, é que essa dose chegue e aí a gente possa distribuir a vacina para todas as cidades mineiras. Então a gente vê esse declínio e fala com constância, mas que bom que está sendo feito esse planejamento para que haja uma ordem quando essa dose de cura chegar a todos nós.